coração do antigo Egito, um império poderoso erguia-se sobre palácios dourados, pirâmides imponentes e deuses cultuados por milhões. Mas por trás dessa grandeza existia a dor de um povo escravizado, os hebreus. Eles clamavam noite e dia por libertação, pedindo ao Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que se lembrasse da promessa de uma terra livre. Então surge a figura de Moisés, um homem improvável, que fora salvo das águas quando bebê e criado dentro do palácio de Faraó, mas que agora seria usado pelo próprio Deus para enfrentar o império mais poderoso da terra. O destino do Egito e de Israel estava prestes a mudar para sempre, pois o Senhor enviaria sinais e maravilhas que o mundo jamais esqueceria. O chamado de Moisés começa de forma sobrenatural, quando ele pastoreava ovelhas no deserto e avistou um arbusto em chamas que, misteriosamente, não se consumia. Aproximando-se, ouviu a voz de Deus declarando que o havia escolhido para libertar Israel da escravidão. Moisés, surpreso e temeroso, tentou recusar, dizendo que não era eloquente, que não seria ouvido, mas o Senhor garantiu que estaria com ele. Armado apenas com um cajado e a promessa de que o poder divino se manifestaria através dele, Moisés partiu de volta ao Egito, onde já não era mais bem-vindo, para enfrentar o rei mais poderoso da terra. A partir daquele instante, cada palavra, cada gesto e cada sinal serviriam de testemunho do confronto entre o Deus vivo e os deuses de pedra do Egito. Quando Moisés e seu irmão Arão entraram no palácio de Faraó, as colunas douradas refletiam a arrogância de um governante que acreditava ser ele mesmo um deus. Moisés falou com ousadia: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir." Mas Faraó riu, zombando da ideia de que um escravo liberto poderia ter voz diante dele. Para provar que não era um simples homem, Moisés lançou seu cajado ao chão e ele se transformou em uma serpente viva. Os magos do Egito tentaram imitar o feito, mas a serpente de Moisés engoliu todas as outras. Ainda assim, o coração de Faraó se endureceu, e foi nesse momento que o Egito começou a experimentar o peso das pragas que marcariam a história. Peixes mortos boiavam, o cheiro era insuportável, e os egípcios não conseguiam beber daquilo que era sua fonte de vida. A terra, que parecia invencível, começou a sentir a mão do Altíssimo. Mas Faraó, orgulhoso, não se dobrou. Logo, uma segunda praga cobriu o Egito. Milhares de rãs invadiram casas, templos, camas e cozinhas. Nem os palácios foram poupados. A cada canto, os gritos de pavor ecoavam, e Faraó, pressionado, pediu que Moisés intercedesse. Quando as rãs morreram, o coração do rei novamente se fechou, provando que não havia arrependimento real, apenas medo momentâneo. Então, enxames de moscas invadiram o país inteiro, exceto a terra de Gósen, onde habitavam os hebreus. Ficava evidente que as pragas não eram simples fenômenos naturais, mas sinais seletivos da intervenção divina. Ainda assim, Faraó relutava, insistindo em manter o povo cativo. O orgulho egípcio estava sendo humilhado diante do poder supremo, e cada deidade do Egito estava sendo exposta como impotente diante do Deus de Israel. A quinta praga trouxe a morte repentina de todos os animais do Egito: cavalos, bois, camelos, ovelhas. Enquanto os rebanhos dos hebreus permaneciam vivos, os campos egípcios ficaram cheios de corpos. Logo em seguida, veio a sexta praga, que atingiu diretamente a pele das pessoas. Feridas abertas e dolorosas surgiram sobre os sacerdotes, os nobres e o próprio povo. O desespero aumentava, mas o coração do rei continuava de pedra. Então, o céu se abriu em fúria, e uma tempestade de granizo misturado com fogo desceu sobre a terra. Árvores foram despedaçadas, plantações destruídas e animais mortos a céu aberto. O Egito, antes abundante,
estava se tornando uma terra devastada. Quando parecia não haver mais o que temer, a nona praga trouxe trevas tão densas que podiam ser sentidas. Por 3 dias, o Egito mergulhou em escuridão total, enquanto os hebreus tinham luz em suas moradas. O silêncio, o medo e o terror invadiram cada coração. O povo clamava, mas Faraó, endurecido, ainda resistia. Ele não compreendia que estava prestes a enfrentar o golpe final, o juízo mais pesado de todos. Antes de acontecer, Deus ordenou a Moisés que os hebreus sacrificassem um cordeiro sem defeito e marcassem suas portas com o sangue. Assim, o anjo da morte passaria sobre suas casas e os livraria da tragédia. À meia-noite, o Egito inteiro chorava. Das casas mais simples ao palácio de Faraó, os primogênitos caíram sem vida. Não houve lar sem pranto. Então, quebrado pela dor, Faraó finalmente cedeu e ordenou que Moisés e seu povo partissem imediatamente. O êxodo havia começado e mais de 400 anos de escravidão chegavam ao fim com um ato de libertação conduzido pela mão de Deus. De um lado, o oceano intransponível. Do outro, a cavalaria egípcia se aproximando rapidamente. A multidão clamava em pânico, mas Moisés ergueu seu cajado diante das águas. Um vento forte começou a soprar e o mar se abriu em 2, formando paredes de água à direita e à esquerda, deixando um caminho seco no meio. Mas quando o último israelita passou, as águas se fecharam com violência, engolindo cavalos, guerreiros e carros de guerra. O mar, que havia sido caminho de salvação para uns, se tornou juízo para outros. Na outra margem, os filhos de Israel celebraram em cânticos, danças e instrumentos, exaltando ao Senhor que os libertara com braço forte e mão poderosa. Moisés, o improvável libertador, guiou o povo para o deserto em direção à terra prometida. A história de fé, juízo e libertação ecoou pelas gerações, provando que nenhum império, nenhum faraó e nenhum Deus falso poderia resistir ao poder do Deus vivo de Israel.